Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Bertrand, vou ser o professor de educação física de vocês. Alguns não me conhecem porque a gente não são alunos novatos aqui da escola e eu não tive contato com vocês antes da suspensão do ano, tá? Em 2020 ali em março. Então assim, a gente vai começar as aulas remotas da disciplina de educação física, sextos anos, essa aqui é a primeira aula. E como temática da aula, a gente escolheu o tema, né? Temáticas da educação física, conteúdos da educação física. Daí eu organizei um roteiro da aula para vocês aqui. Então, nesse roteiro a gente vai falar na aula, na organização da educação física e vai falar das temáticas. São 6 temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, dança e aventura, prática corporal de aventura. Eu abreviei só para aventura, fica mais menor e mais simples para a gente poder trabalhar. Primeiro, em relação à organização da educação física, por que tratar isso aí? Para que vocês entendam, vocês já devem estar trabalhando isso antes, vocês são um pouquinho mais velhos, vão conseguir entender melhor. A educação física teve uma pequena mudança de como é organizada as aulas nos últimos anos. E essa mudança ela veio devido à nova Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então a gente teve essa organização e a educação física nas escolas ela vai trabalhar em cima dessas 6 temáticas que eu vou apresentar para você. E para poder adotar o que vai ser, o que é conteúdo da educação física, a nova base curricular ela vai trabalhar com alguns elementos aqui essenciais. O primeiro elemento essencial é que tem que ser um movimento corporal, uma prática corporal, tá? Então, sendo uma prática corporal, um movimento corporal, ele faz parte dos estudos de educação física. O segundo ponto para organizar é em relação à organização interna, sobre ser mais fácil ou mais difícil. E todas essas práticas ela tem uma lógica delas própria que é importante que a gente consiga entender. Tá? Uma lógica específica de cada modalidade, de cada prática corporal. Não vou falar modalidade, porque modalidade lembra muito a parte do esporte, que é uma das temáticas também, né? A gente vai adotar aí. E o terceiro ponto é que ele tem que ser um produto cultural, é uma coisa que foi criada pelo homem, que é trabalhada na nossa sociedade, o ser humano criou isso aí, ele está ligado tanto ao lazer e entretenimento, como também está ligado a cuidados com o corpo e também relacionados à saúde. Então a gente tem vários pontos aqui e hoje em dia também a gente vai também estar ligado à parte profissional. Tem pessoas que através do movimento corporal ganham a vida profissionalmente. A gente vai ver aí os atletas que jogam, tá? Então para que vocês entendam quais esses 3 pontos aqui para a gente poder escolher trabalhar quais são esses conteúdos que a gente vai tratar ali. Como primeira temática que a gente tem a temática de brincadeiras e jogos. Por que eu escolhi essa daqui? Porque é a que vocês mais associam à educação física no primeiro ao quinto ano. Quando vocês estão na educação física, vocês fazem muitas brincadeiras e muitos jogos lá. Tá? Não necessariamente vocês vão trabalhar esses outros pontos que a gente vai ver mais na frente, a ginástica e as práticas corporais de aventura, ou próprios esportes. Então vocês têm um foco muito grande nessas brincadeiras e jogos. Então a brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Então a brincadeira tem uma estruturação, uma certa estrutura, uma certa organização e tem as regras. Tá? A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva como individual. Então essas brincadeiras, vamos dar um exemplo, uma brincadeira aí é a cabra cega, a dança das cadeiras. Elas têm uma estruturação, o que você deve fazer, onde é que deve acontecer, qual equipamento você deve utilizar. E tem regras que você vai ter que seguir, entendeu? Essas regras são pré-estabelecidas. E vai ter uma diferençazinha em relação ao que é o jogo e ao que é o esporte, tá? Mais na frente. E a gente vai ter o jogo, ele se diferencia da brincadeira, porque o jogo é uma atividade voluntária exercida dentro de certos determinados limites de tempo e espaço. Aqui na brincadeira também, ela acontece dentro de num tempo, num período que está acontecendo e num local que está acontecendo, tá? Só que são regras livremente consentidas, então ela não tem regras previamente estabelecidas, não tem uma estruturação já estabelecida. Tá? Então a pessoa na hora, tá 2 pessoas ali encontram uma bola, decide fazer alguma coisa. Se não for utilizar uma brincadeira que já existe, vamos ficar passando um pro outro a bola. Isso é um jogo. Vocês estão jogando ali, não existem regras. Daí vocês vão começar a criar, agora tem que bater no chão. A bola tem que segurar com uma mão só. Então vocês vão mudando as regras e vão
vão fazendo ele funcionar, mas essas regras são obrigatórias durante o jogo, tá? Para acontecer, e esse jogo, essa atividade, ela vai ter uma certa tensão e alegria, uma certa tensão, aquilo você tem que estar atento àquilo que está acontecendo no jogo, tá? E ele é diferente do dia a dia, da vida cotidiana da gente, tá? Essa tensão e alegria, ela vai se percorrer pela grande maioria dessas temáticas, a brincadeira também, só que a brincadeira tem regras já estabelecidas anteriormente. E aqui a gente tem algumas brincadeiras aqui e jogos, né? Que vocês podem visualizar. Aqui tem uma amarelinha, aqui tem a dança das cadeiras, aqui tem um cabo de guerra, aí tem uma bandeirinha, que estão já bem mais organizada. Deve ser alguma colônia de férias aqui nessa parte. E aqui nós temos um jogo de tabuleiro, jogando damas aqui para poder fazer vocês visualizando aqui as crianças brincando. Na segunda temática, eu coloquei também em relação aos esportes, porque normalmente vocês associam muito a educação física ao esporte. Tá? A educação física dentro da escola é muito associada ao esporte. Então, Barbante, esse autor aqui, o sobrenome dele, ele define o esporte como uma atividade competitiva, tá? Tem que ter a competição institucionalizada. Então, essa palavra aqui, ela vai diferenciar muito do que são as brincadeiras e jogos, porque aqui o esporte ele é institucionalizado, ele tem regras, são bem claras, e essas regras são regidas por instituições. Vou dar um exemplo: o futebol aqui no Brasil tem a CBF, mundialmente tem a FIFA que controla as regras. O basquete tem a CBA, a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB, perdoe, e tem a FIBA internacionalmente. Então você tem instituições que organizam. Envolve um esforço físico rigoroso, normalmente são atividades que você tem um certo dispêndio de esforço físico, algumas nem tanto, devido à característica do esporte, a gente vai ver mais na frente, mas também é ou esforço vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas. Então, assim, você tem atividades que é um esporte vigoroso, vou dar um exemplo, a maratona, que você tem que fazer um esforço muito grande, ou habilidades motoras complexas, como o arco e flecha, o tiro esportivo, que você não tem um esforço físico tão rigoroso, mas você precisa ter uma boa habilidade motora, tá? E essa motivação, ela é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos, pessoais, internos da pessoa, ou extrínsecos, interesse de outras pessoas da sociedade. Tá? Numa competição, você tem o atleta que tem os seus interesses próprios e o interesse do clube que ele representa, por exemplo, ou da escola que ele representa quando está jogando. Tá? Então você tem esses exemplos aqui. E aqui a gente tem alguns exemplos de esporte. Tá? Aqui nós temos o tênis de campo, essa imagem a gente vai ver mais na frente, vai ver mais na frente em outras aulas. Aqui nós temos o voleibol, o futebol feminino e o polo aquático, tá? Outro ponto também importante é que vai ter as ginásticas, porque assim, as ginásticas são propostas práticas de forma de organização e significado muito diferente. Então a gente tem a ginástica, elas são essas atividades, elas são essas práticas corporais, tá? Uma caminhada é um tipo de ginástica, desde que ela tenha um objetivo, é um tipo de ginástica, a musculação é um tipo de ginástica. Então, todos esses exercícios físicos que a gente faz são formas de ginástica, tá? No esporte, ela aparece também a ginástica na preparação física do atleta. Tá? Então, a ginástica são esses exercícios físicos e tem uma gama variada de quais são. E elas podem tanto ser de condicionamento físico, de ginástica geral ou de conscientização corporal, esses três pontos aqui. Tá? A de condicionamento físico é bem simples de entender, a gente vai ver aí a musculação, o crossfit, a ginástica geral, a gente vai ver aquelas ginásticas de apresentação. Quem já viu alguns programas de TV aí que tem um grupo fazendo malabares, fazendo paradas de mão, fazendo piruetas. Tá? E a de conscientização corporal a gente vai ter a yoga, o tai chi, principalmente essas atividades, o alongamento, essas atividades principalmente mais orientais. E aqui a gente tem dois exemplos aqui. Eu escolhi são as que, principalmente quem trabalha, tá? Que vocês vão visualizar mais, que é a ginástica de conscientização corporal, aqui tem a imagem de uma moça se alongando, e aqui a ginástica de condicionamento físico, a pessoa fazendo um exercício de força, tá? Treinando.
Outro ponto também que a gente vai ter são as lutas. As lutas elas são disputas corporais nas quais os participantes eles empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Então as lutas elas tanto são atividades para você ganhar um espaço para imobilizar, desequilibrar ou até dependendo da atividade você sobrepujar o seu adversário, tá? E se confunde muito com algumas artes marciais, elas podem ser caracterizadas nas lutas ou nos esportes. Se a arte marcial ela tem aquelas regras específicas, as federações que organizam, elas podem ser esportes, tipo o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu. Mas a prática delas, não ligadas a essas partes de competições, preocupadas mesmo com a parte dos movimentos, daí você vai considerar como lutas, tá? O cabo de guerra, ele é um tipo de luta, tá? Você tá em cima de algum local e duas pessoas disputando ali para ver quem vai ficar em cima daquele local, também é um tipo de luta. Tá? É um tipo de jogo, mas ele é um tipo de luta. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui. Eu botei aqui três exemplos. O primeiro aqui, o pessoal fazendo esgrima na cadeira de rodas. Então é um tipo de esporte, tá? Mas é um tipo de luta. Aqui nós temos uma pessoa praticando, acho que Kung Fu, utilizando um implemento. E aqui é uma imagem da pessoa lutando, fazendo a luta do sumô, tá? Que é um tipo de luta também que vocês vão visualizar aí. A gente não vai descrever essas características da caracterização das lutas, mas só vocês terem essa ideia geral. O outro ponto que a gente vai ter também é em relação à dança, uma outra temática. A dança ela explora o conjunto de práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, tem uma sequência, uma lógica, tá? Organizados em passos e evoluções específicas. Então, em passos seriam os movimentos que você vai utilizar. Então, eu faço isso aqui, eu faço esse movimento primeiro, depois esse, depois esse. Então, ele tem esses passos, ele segue um ritmo que tem uma música que coordena, ou palmas, tá? Ou você mesmo imagina com a velocidade que você vai fazer o movimento. E em alguns pontos você tem evoluções que eles vão seguir. Então você tem o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro e assim por diante, tá? E alguns momentos estão ligados à coreografia. Então você vê uma dança lá, às vezes aquela dança é toda coreografada. Ela tem os passos, as evoluções acabam virando uma coreografia. E aqui a gente tem alguns exemplos aqui de dança. Então aqui tem duas danças de salão aqui. Então você vê nessa imagem aqui fazendo os passos, os movimentos, tá? Então ele não chega a ter uma coreografia, não chega a ser uma coreografia, mas tem só evolução, a mesma coisa aqui. Aqui também você já tem alguns passos mais livres, não é uma dança de salão, mas você pode ver que eles estão repetindo o mesmo movimento num ritmo mais acelerado. A gente está sem música aqui, né? E aqui por último a gente vê uma coreografia, fazendo um movimento, utilizando alguma parte visual para poder para tentar passar uma mensagem, criar uma imagem para que quem está assistindo entenda. E a gente vai ter o último ponto aqui, o sexto, que é a aventura, o prático corporal da aventura, que são expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas. Então são coisas que você deve estar sempre se propondo uma dificuldade, tendo que tentar ter uma proeza física, tá? Provocando situações de imprevisibilidade que apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então você tem esse desafio, tem que ser imprevisível até certo ponto, para que você não corra risco nenhum. E para que você interaja ou sobrepunha esse ambiente desafiador, você tem que ter uma certa perícia e uma proeza corporal, tá? Então ela pode ser tanto no ambiente natural, na floresta, na natureza, como ele pode ser na cidade. E aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui eu botei um exemplo na cidade, que é o parkour. Então você tem o desafio de poder fazer alguns movimentos. E aqui a gente tem alguns exemplos aqui na natureza. Então você tem aqui um barco fazendo essa movimentação. Aqui tem o cross, aqui fazendo uma descida numa montanha, ele acaba sendo imprevisível, porque ela pode modificar, a cada descida pode ter uma modificação. E aqui fazendo snake line, que é na natureza, você
fazendo também essa atividade aqui, propondo esse desafio, essa proeza física. Tá? Então aqui a gente termina o tema da nossa aula, a gente vai agora para ver nossa atividade proposta. Tá? Então, para o que vocês veem aqui, só para a gente entender, a educação física, ela predominantemente ela é uma disciplina prática, né? Então, mesmo a gente estando em aulas remotas, a gente tem que ter essa prática, essa ideia da prática, tá? Então, só para que vocês entendam aqui, então a gente vai ser a atividade prática 1 do sexto ano, que vai ser a elaboração do vídeo, e o tema são temáticas e conteúdo da educação física. As atividades práticas são importantes nesse momento de aulas remotas, visto que a educação física é uma disciplina que estuda o movimento, tá? Então, eu já falei isso aqui. Elas são complementares a atividades escritas, e também são complementares a atividades escritas e também na formação da nota da referente à aula. Então a gente vai ter várias aulas, essas aulas vão ter notas, depois a gente vai somar e fechar a nota de vocês. Tá? Então é importante que vocês façam. Normalmente eu estou trabalhando com meio a mês, 50% da nota, o questionário que vai ser entregue, 50% essas aulas, essas práticas. Então a atividade vocês vão gravar, vão fazer uma gravação de vocês realizando uma prática corporal escolhida, tá? Dessas 6 práticas que a gente viu aqui. Então o aluno deve assistir a primeira aula, então vocês já viram a aula, a gente vai colocar no Classroom e no grupo do WhatsApp para vocês poderem visualizar a aula. Deve verificar primeiro qual temática apresentada nas aulas dessas 6 que dá para realizar em casa, e essa realização com segurança, tá? Então o que vocês podem fazer com segurança? Deve escolher uma das temáticas com a possibilidade de prática em casa e gravar a realização dessa prática, tá? Então vocês vão escolher, vão ver primeiro qual que pode ser feito, vão explicar lá qual que vocês viram que podia ser feito, vão escolher uma das temáticas e aí vão realizar essa prática em casa, tá? E vocês vão gravar, o vídeo deve ter no mínimo 30 segundos e no máximo 60 segundos, tá? Tenham cuidado que vocês estão gravando um vídeo para o trabalho de escola, tá? Então cuidado da roupa que vocês vão estar utilizando e as atitudes, o que vocês falam, que isso aí tudo vai pontuar. As atitudes que vocês vão ter nesse vídeo é a mesma que você tem na escola, então não pode falar palavrão, não pode, cuidado com a roupa que vocês vão utilizar, tá? A atividade ela deve ser postada na sala do Classroom até o dia 28/2, até o domingo, tá? Ou encaminhada ao WhatsApp do professor, também identificando o nome do aluno e a turma, para que a gente possa fazer visualizar e poder dar a nota de vocês, tá bom, gente? Então, a qualquer dúvida eu vou estar disponível para poder tirá-las de vocês aí no grupo, a gente vai organizar durante a semana.